Ainda. Oi, Andressa, ótima tarde para você, para todo mundo. Olha, a defesa diz que vai cumprir esse prazo, vai entregar as alegações dentro do prazo previsto, que é até, como você bem disse, 8 horas e 34 minutos da noite de hoje. Eles vão alegar que Bolsonaro não descumpriu as cautelares e que a movimentação financeira que foi apontada pelo COAF, aquele órgão de fiscalização do Ministério da Fazenda, foi interpretada de maneira errada pelos investigadores. Eles estão falando em mais de 40 milhões de reais em contas do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele defenderam que é dinheiro que não é fruto de corrupção, não é lavagem de dinheiro, é doação em campanhas feitas pelo Pix, pelo recebimento de Pix, que todo mundo ficou sabendo e que não tem nenhuma novidade nesse dinheiro, que ele não seria usado como parte de um plano de fuga, que é o que alega, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal pedindo não só a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, como o congelamento de bens da conta do ex-presidente, das contas, para que ele não tenha um risco aumentado de fuga. Então, o que a gente tem de maneira prática para o dia de hoje? Defesa tem esse prazo, que acaba na noite de hoje, eles vão protocolar um documento com as alegações. O ministro Alexandre de Moraes, ao receber esse documento, pode decidir provocar a Procuradoria-Geral da República sobre o que fazer com as cautelares, se é o caso ou não de uma prisão preventiva. E se isso acontecer, a PGR tem 48 horas para dar uma resposta. É o que foi feito na última vez que o ministro enfrentou, naquele momento em que Bolsonaro, no Carnaval de 2024, foi para a Embaixada da Hungria, por exemplo, em que ele foi provocado a tomar decisão parecida. Ele primeiro quis ouvir a PGR. Ele pode tomar essa decisão ouvindo a PGR ou não. E decidir sozinho, por exemplo, endurecer as medidas cautelares e avançar para uma prisão preventiva ou não. A apuração do nosso repórter Caia Messina é que o clima hoje no Supremo não é a favor de uma prisão preventiva de Bolsonaro, pouco mais de 10 dias antes do julgamento definitivo do caso em que ele é acusado de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Então, esse é um outro inquérito, ele foi indiciado por tentativa de coação da Justiça, em que ele é investigado junto com Eduardo Bolsonaro. E se o ministro Alexandre de Moraes entender que os indícios apresentados pela PF são válidos, aí ele se torna réu nesse novo processo e passa a ser investigado também por esses motivos, Então, aguardar o que vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes na noite de hoje, mas a aposta é por não endurecimento, para pelo menos manter as medidas cautelares que estão impostas hoje. Lembrando que Jair Bolsonaro já não pode sair de casa em horários específicos, não pode falar com outros investigados, tem uma série de restrições de acesso a telefone celular, redes sociais, não pode muita coisa. Então, a tendência, segundo a apuração que foi feita pelo nosso Caia Messina, é de que as cautelares já impostas sejam mantidas. Andressa. Certo. Valeu, Lana. Obrigada pelas informações. Obviamente, a gente vai acompanhar isso muito de perto. Qualquer novidade, volta aqui ao Expresso. A gente continua falando sobre isso, agora conversando com Gabriel Tiles, que é advogado criminalista, mestre em Direito Processual Penal pela PUC aqui de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente, viu? Eu que agradeço, Andressa. Bom, são 5 horas e 12 minutos, faltam um pouco mais de 3 horas para o fim desse prazo de 48 horas imposto pelo Supremo Tribunal Federal para a manifestação da defesa. O que a gente pode esperar dessa manifestação e, a depender do que vier nessa manifestação, no seu entendimento, qual deve ser a decisão do ministro? Perfeito, Andressa. Então, com relação à decisão do ministro, se houve ou se não houve esse descumprimento, foram dados aí 48 horas para a defesa do Bolsonaro se manifestar, o que se pode verificar é que essa determinação, ela partiu do fato de que a defesa ela precisa explicar as mensagens que foram encontradas no celular do Bolsonaro, mensagens essas que foram explicadas num relatório da Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, e o que foi veiculado pela mídia também, o Bolsonaro teria, de alguma forma, compartilhado diversas mensagens de WhatsApp, sabendo
que é as mensagens, alguns vídeos, seriam veiculados em redes sociais de terceiros. E a Polícia Federal chega a mencionar que isso seria algo semelhante às tais milícias digitais. Um outro fato também que foi veiculado na mídia a respeito e também citado em relatório da Polícia Federal foi o pedido, um suposto pedido de asilo político de Bolsonaro. Então, a defesa, em 48 horas, ela vai ter que explicar a respeito de um suposto perigo de fuga e de um suposto descumprimento de medidas cautelares. É isso que a defesa vai ter que explicar. Particularmente, Andressa, eu entendo que não houve descumprimento, tá? E explico por quê. A data de determinação dessas medidas cautelares, da proibição do uso do celular, tudo isso, ela é posterior. Então, essas medidas, essas condutas, aliás, que teriam sido praticadas pelo ex-presidente Bolsonaro, elas são condutas pretéritas, que teriam sido realizadas antes da determinação da proibição de utilização do celular, das redes sociais e etc. Então, assim, sob o ponto estritamente jurídico, entendo que não houve o descumprimento, mas efetivamente o ministro ele pode interpretar de uma maneira diferente e realmente decretar a prisão do ex-presidente. Tá certo, são 3 horas e alguns minutinhos aí para finalizar esse prazo. A gente vai ficar de olho nessa manifestação da defesa para atualizar todos vocês. Por enquanto, doutor Gabriel, obrigada, viu, por ajudar a gente a entender esse processo e especular aí o que pode vir pela frente e os próximos passos. Obrigada, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Andressa.